bastante pedido por diversas vezes nos vídeos mais novos que eu postei. Eu vi algumas pessoas falando que gostavam muito de quando eu fazia leitura sussurrada. Então, hoje eu trouxe o livro que eu ganhei e que eu quis por muito tempo. Ele é muito lindo e é de capa dura. Esse vídeo também é uma forma da gente voltar ao SMR raiz simples, que só te bota pra relaxar e dormir com itens e atos comuns no dia a dia. Vocês já perceberam que eu tô bem nostálgica desse tipo de vídeo, né? Então espero que você goste. Lembra de se inscrever, de deixar um comentário se você gostou da história e se torna um membro, tá bom? Então hoje é isso. Whispering and Rambling em português, ou seja, sussurros e devaneios. Já tá quase na hora de dormir e eu gosto de ler antes de dormir. Aí eu pensei, por que não ler e sussurrar e devagar com você? A partir do devagar eu acho que eu já faço bem em quase todos os vídeos, né? Mas enfim, esse é um livro chamado Lady Killers. L-A-D-Y-K-I-L-L-E-R-S. Lady Killers. E é um livro de true crime, de assassinatos reais cometidos por mulheres. Ele é muito, muito, muito bonito. E eu queria ele há muito tempo. Agora eu ganhei. Então, eu vou ler aqui a primeira história. Ele é maravilhoso, é muito bem feito, é da Dark Side, a mesma editora do livro do Edgar Allan Poe e do Ed e da Lorraine Warren, que eu já li pra vocês e que eu posso ler de novo. Se você quiser, me deixa nos comentários que, se você pedir, eu faço, tá bom? Eu amo que a identidade visual desse livro é toda em preto e rosa pink e imita um jornal de época, inclusive o cheirinho é de jornal e o papel é de jornal também.
como se a gente estivesse junto na cama e eu te colocando pra dormir enquanto leio essa história, tá bom? Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta. Ela nasceu em 1560 e faleceu em 1614. Uma das primeiras assassinas em série da história foi o tipo de garota que realmente colocou o S duplo em assassina. Uma mulher marcada e vampirizada desde os registros de seu julgamento, descobertos em 1720. Ela foi a grande dama das assassinas em série, a primeira mulher sadomasoquista, cujo nome inspirou não uma nem duas, mas 8 bandas de black metal. A temível condessa húngara Elizabeth Bathory. Bathory, não sei. Hoje, Elizabeth é um símbolo da decadência aristocrática, demente e sádica, ou um exemplo do quão perigoso é ser uma mulher poderosa, dependendo de qual artigo acadêmico você esteja lendo. Não dispomos de todas as informações de que precisamos para acusá-la de seus crimes. Há rumores de um diário incriminatório perdido em algum lugar da Hungria, e existem estudiosos que pretendem limpar o seu nome. Com tantos séculos entre sua vida e a nossa, talvez nunca possamos obter uma prova forense definitiva de sua culpa, e ainda assim ela parecia se encontrar rodeada de muito sangue. Primeira parte: uma garota e seu castelo. Elizabeth Bathory se deu às armadilhas de uma vida invejável. Ela nasceu em 7 de agosto de 1560 em um dos mais poderosos clãs da Europa Central. Herdeira de uma riqueza absurda e um impecável pedigree escolástico, seus pais protestantes não pouparam nenhuma despesa para dar à sua precoce filha uma educação clássica. Ela falava não apenas húngaro e eslovaco, mas também grego, latim e alemão. Mas nem tudo estava bem no mundo da pequena Elizabeth. Diversos rumores afirmam que, quando criança, ela sofreu de terríveis crises epiléticas. Além disso, seus pais eram primos. Como muitos formidáveis clãs da época, a família Bathory tinha uma propensão à endogamia, o que historicamente resultou em mais de um nobre nascido com fraca constituição e inclinação à loucura. Endogamia é quando pessoas da mesma família se casam, pelo jeito, né? Eu nunca tinha escutado esse termo, mas faz sentido nessa circunstância que está escrita. A lenda diz que Elizabeth testemunhou coisas terríveis durante a infância, como a horrível visão de um homem sendo costurado ao estômago de um cavalo. O crime: roubo. De acordo com a história, a pequena Elizabeth gargalhou de forma estridente ao ver a cabeça do camponês saindo do corpo do animal. Muitas das anedotas folclóricas sobre sua infância são tentativas de explicar seus crimes posteriores. Mas, detalhes à parte, Elizabeth provavelmente testemunhou um bocado de violência quando criança. Naqueles tempos, era mais do que aceitável bater nos criados, e é possível que Elizabeth também tenha presenciado algumas execuções públicas ocasionais. Além de inteligente e grotescamente despreocupada em relação à violência, Elizabeth também era, de fato, muito bonita. Um retrato de 1586
beleza sombria, delicada, com uma proeminente testa branca, porque as mulheres da época retiravam as linhas de cabelo para parecer mais aristocráticas, à la Rainha Elizabeth I. Olhando para o exterior do quadro com olhos enormes e lúgubres, eu não sabia disso, que era chique ser calva. Mas eu sempre me perguntei por que nas ilustrações sempre aparecia essa testa assim. Então tá explicado, era de propósito, elas retiravam a linha de cabelo pra ficar calva e testuda. Aos 10 anos, Elizabeth ficou noiva do conde Ferenc Nadasdy, um adolescente de 15 anos, filho de outra poderosa família húngara. Como era comum naquele tempo, Elizabeth se mudou para o palácio de Nadasdy durante o noivado e aprendeu a administrar as imensas propriedades da família de seu marido. Rumores dizem que ela teve um caso com um garoto camponês durante esse tempo. Ficou grávida e foi forçada a se separar da criança, tudo às escondidas. Enquanto isso, seu noivo castrou o infeliz garoto e jogou-o aos cães selvagens. Já tá me dando soninho. Verdade ou não, Elizabeth acabaria por desenvolver a reputação de uma mulher provida de libido voraz, e o jovem Nadasdy logo se tornaria famoso por sua violência louca e criativa. Elizabeth, aos 14 anos, casou-se com seu impetuoso noivo em 8 de maio de 74, diante de 4.500 convidados. Essa festa extravagante durou 3 dias. Nadasdy coroou o evento presenteando a esposa com o mais íngreme e solitário castelo da Hungria, o castelo Seite, não sei, é Csejdthe, que lhe serviria de moradia. O castelo, construído em estilo gótico, ficava empoleirado no topo de uma colina. Nadasdy não fazia ideia dos crimes que Elizabeth mais tarde cometeria nos salões escuros e isolados desse lugar. Nadasdy e Bathory eram agora um casal incrivelmente rico e de elevado status social, mas eles mal se viam. Demorou 10 anos para que tivessem o primeiro filho, o que era bastante incomum para os casais da época. A infertilidade de Elizabeth. Só um minutinho. Vou tomar uma aguinha. A parte da divagação está acontecendo. A infertilidade de Elizabeth seria considerada uma razão aceitável para que Nadasdy pedisse o divórcio, mas não foi a biologia que os manteve sem filhos por tanto tempo. Foi uma batalha. 3 anos após o matrimônio, Nadasdy deixou a fronteira húngara para lutar contra os otomanos, enquanto Elizabeth perambulava por seus muitos castelos, a fim de supervisionar seus domínios e manter a contabilidade em ordem. Ela escrevia cartas educadas e respeitosas para o marido, com apenas um ou outro lampejo de sua personalidade forte mantida sob controle. Como quando ela o repreendeu por viajar para a Transilvânia sem lhe informar. A invasão otomana ocorreu de forma mais drástica em 91. Que foi quando começou a Guerra dos 13 Anos, que a gente vê nos filmes de época, falando a Guerra dos 13 Anos. Esse foi o primeiro ano da Guerra dos 13
apelido de Cavaleiro Negro da Hungria, em virtude de sua reputação cruel e cada vez mais desumana. Certificava-se de aprender todos os piores castigos turcos de seus inimigos antes de matá-los, e se estivesse de bom humor, até se divertia arremessando suas cabeças decepadas. Então, voltava para sua esposa, extasiado com a sede de sangue. E com o grito de seus inimigos ainda ricocheteando profundamente em sua cabeça. A Guerra dos 13 Anos estava drenando a riqueza húngara de forma tão voraz que a dominante família Habsburg se viu endividada. Porém, Elizabeth nunca sentiu os tempos difíceis da guerra, pois Nádasdy lhe enviava constantemente tesouros otomanos. O casal Nádasdy-Báthory, na verdade, ficara tão rico que acabou até emprestando dinheiro aos Habsburg. Só assim a Hungria pôde continuar a lutar, ou seja, o próprio rei estava em débito com eles. Agora tem a parte 2, chamada... Meu cabelo está secando já. Chutar estrelas. Embora Elizabeth e Nádasdy não se vissem muito na época, eles criaram um interesse comum, bastante específico, e com o qual passavam um tempo: torturar jovens criadas. Ou seja, eles se mereciam muito, né? Os dois eram o mesmo tipinho ruim de gente. Nádasdy, é claro, estava mais do que familiarizado com a violência. Você não consegue ser o cavaleiro negro da Hungria sem fustigar alguns inimigos em seu caminho rumo ao topo. E Elizabeth já tinha sua experiência com punições, pois comandava centenas de camponesas. O casal testemunhou atrocidades e até mesmo se incentivou mutuamente a cometer crueldades, resultando em um relacionamento à distância caracterizado por uma reciprocidade sangrenta, um pouco menos de olhar ansiosamente para a mesma lua e um pouco mais de esfaquear pessoas ao mesmo tempo. Nádasdy ensinou sua noiva a enrolar um pedaço de papel oleado, colocá-lo entre os dedos dos pés de uma criada desobediente e em seguida incendiar o papel. Uma brincadeira divertida que ele chamou de chutar estrelas. Também teria comprado para Elizabeth uma espécie de luva com garras que ela usava para cortar a carne de seus criados. Certa vez, ele supostamente cobriu uma jovem garota com mel e a forçou a ficar imóvel do lado de fora da casa para que fosse impiedosamente picada por insetos. Em suma, o Cavaleiro Negro foi uma fonte de inspiração para uma jovem sociopata impressionável como Elizabeth. Nádasdy não era o único parceiro de treinamento de Elizabeth. Em 1601, uma mulher chamada Ana Darvolia se hospedou na casa deles. Os moradores locais a descreveram como um animal selvagem em forma de mulher. E ela ganhara uma reputação de bruxa. Uma vez que Ana chegou no castelo, a personalidade de Elizabeth começou a mudar. Milady se tornou mais cruel, disseram seus criados. Se Nádasdy ensinou Elizabeth a torturar, Darvolia ensinou Elizabeth a... Temos mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis partes. Eu vou ler mais uma parte pra você, tá bom? Nenhum açougueiro sob o céu era mais cruel. É a parte 3. Elizabeth não estava apenas protegida pela lei, ela estava acima da lei. Naquele tempo, o rei da Hungria foi obrigado a pedir dinheiro emprestado às famílias Báthory
depois de tantas vezes que Elizabeth era basicamente intocável. Escondida em seu rochoso castelo no topo da colina, Elizabeth poderia fazer o que bem entendesse. Isso não quer dizer que ninguém notou algo desagradável acontecendo com os criados de Elizabeth. As suspeitas dos pastores locais foram crescendo conforme Elizabeth continuava solicitando que eles executassem ritos funerários para suas criadas que morriam de cólera ou causas desconhecidas e misteriosas. Ela sendo a causa desconhecida e misteriosa. Em dado momento, ela pediu que abençoassem um caixão de grandes dimensões, mas os pastores se recusaram quando ouviram um rumor afirmando que o caixão continha 3 cadáveres. As especulações se tornaram tão escandalosas que um dos pastores ousou colocar a Condessa Bathory contra a parede após um sermão, chamando-a cara a cara de assassina. Sua graça não deveria ter agido dessa forma, porque ofendeu ao Senhor, e nós seremos punidos se não reclamarmos e criticarmos sua graça. E para confirmar que minhas palavras são verdadeiras, nós precisamos apenas exumar o corpo da última menina morta, e veremos as marcas que identificam como ocorreu a morte, ele disse. A condessa chiou e o pastor respondeu: se sua graça tem parentes, eu também tenho parente, o Senhor Deus. Vamos desenterrar os corpos, e então veremos o que sua graça fez. Elizabeth saiu vociferando da igreja. Nadas-te, o maridão interpelou o pastor a fim de acalmá-lo, mas ele não conseguiria proteger Elizabeth para sempre. Em 1604, o Cavaleiro Negro adoeceu e morreu. Novamente, os criados perceberam uma mudança nela. A condessa estava ficando cada vez mais violenta, insaciável. Talvez fosse o estresse. Agora gerenciava propriedades enormes e não mais possuía o rápido retorno financeiro dos despojos da Guerra dos 13 Anos. Nessa época, Elizabeth tinha 44 anos. Talvez estivesse recuando, horrorizada com o processo de envelhecimento. A lenda diz que era incrivelmente vaidosa, como a maioria dos assassinos, muito egocêntrica, superficial, rasa, vaidosa. Ou talvez algum tipo de psicose latente, oriunda da infame endogamia dos Bathory, tenha começado a rondar a sua cabeça. De qualquer forma, o que começou como um hobby compartilhado com Nadasdy e Darvolha rapidamente se transformou em uma total obsessão, e Elizabeth se tornou fanática por torturar e matar jovens meninas. Ela coletava essas jovens nas cidades ao redor de seus inúmeros castelos, e quando terminava com elas, mandava jogar os corpos por cima dos muros para servir de comida aos lobos. Os lobos ficando obesos, né? Como antes, Elizabeth não trabalhava sozinha. Juntamente de Ana Darvolha, ela reuniu um medonho esquadrão de tortura. A enfermeira de seus filhos, Ilona Jó, uma velha amiga de Ilona Jó, conhecida como Dorca, uma lavadeira chamada Catalin e um jovem desfigurado conhecido como Fixco. Darvolha, Dorca e Ilona Jó eram as mais cruéis do grupo e se orgulhavam de sua macabra criatividade. Fixco também ajudava, mas era muito jovem. Catalin era a mais benevolente, tentava roubar comida para as garotas espancadas e certa vez ela mesma foi espancada quando se recusou a participar da tortura. Esse aqui é o esquadrãozinho deles. Geralmente começava com algum erro de uma criada. Talvez a menina perdesse um ponto do crochê, fazendo com que a condessa se virasse contra ela em um rosnato.
Elizabeth iniciava o suplício batendo, chutando ou socando a criada, mas acabava por se aprofundar, elaborando algum castigo imaginativo para satisfazer sua sede de sangue. Aquelas que cometiam erros na costura eram torturadas com agulhas. Já uma menina que roubou uma moeda teve a pele marcada com a mesma moeda. Elizabeth fazia jogos mentais, enfiando alfinetes nos dedos das meninas e dizendo: se fere a prostituta, então ela pode arrancar. Quando elas tiravam os alfinetes, Elizabeth cortava os seus dedos fora. Muitas vezes desnudava suas criadas antes de espancá-las, e uma vez arrancou com uma mordida um pedaço do rosto de uma garota. Se a tortura parasse por aí, seria um bom dia para as criadas, mas Elizabeth raramente ficava satisfeita com alfinetes e dedos cortados. Não importava em que castelo a condessa estivesse hospedada. Virar pra cá um pouquinho. Sempre haveria uma câmara de tortura para brincar, e as brutalidades que ocorreram nesses aposentos são absolutamente assustadoras. O esquadrão de tortura poderia queimar garotas com ferros em brasa ou espancá-las até seus corpos explodirem. Uma vez, Elizabeth colocou seus dedos dentro da boca de uma menina e rasgou o seu rosto. Que crueldade ultrajante! Nenhum açougueiro sob o céu da terra, na minha opinião, mais cruel. Nossa. Nenhum açougueiro sob o céu era, na minha opinião, mais cruel, escreveu horrorizado o pastor de Cheste a um amigo, depois de descobrir o que acontecia nos calabouços de Elizabeth. Alguns membros da equipe de tortura tinham suas especialidades. Dorca gostava de cortar fora os dedos das meninas com tesouras de poda. Eu acho que eu não sei fazer o gatilho de tesoura que faz. É assim, será? Então ela gostava de cortar os dedos com tesouras de poda. Tarvalha preferia dar 500 chicotadas. Já Elizabeth gostava de tudo. Em qualquer lugar que fosse, confessou Ilona Jó, ela imediatamente procurava um local onde pudéssemos torturar as meninas. Um cidadão ouviu de várias criadas que Milady não comia nem bebia sem antes ter presenciado uma de suas criadas virgens ser morta de maneira sangrenta. Sem mortes, ao que parece, Elizabeth se sentia incompleta. Agora, pras 1, 2, 3, 4, 5. Pras 5 partes que ainda tem dessa história, eu vou fazer um vídeo exclusivo para os membros. Então, se você quiser saber como termina, vira membro. Tem que ser o plano Andressão ou André Master.